Deus abençoe, bom dia a todos vocês nessa manhã. Eu queria deixar uma palavra rápida que se encontra no Salmo de número 68, versículo 19, que nos diz assim: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Todos nós sabemos que o livro dos Salmos ele faz parte dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento, que é formado por 150 poemas provenientes de várias pessoas, situações, épocas, lugares, e enquanto orações são palavras humanas dirigidas a Deus, manifestando na realidade, através de poemas, suas angústias, suas súplicas, sua sede, o seu louvor, a sua gratidão, a sua alegria. E os salmos também, eles apresentam um Deus que acolhe, um Deus que consola, um Deus que afaga, um Deus que mostra a sua misericórdia, mas também a sua intolerância com a perversidade e a duplicidade de coração, como o próprio Salmo 12, versículo 2, ele vai nos dizer. Então o saltério, na verdade, é a história do povo e a lei divina transformada em oração. E desde outrora, ele serve aí ao culto e à interiorização do projeto divino. E no comentário de Calvino, na sua introdução, Calvino vai dizer que o Salmo ele foi feito para celebrar as vitórias as quais, através de Deus, Davi ele tem ganhado sobre os seus inimigos. E aqui no Salmo de número 68, Davi ele vê o Senhor na sua posição exaltada como libertador, como protetor de Israel, cujo poder ele se estende a todos os outros povos. As nações que ameaçavam a segurança de Israel se humilham diante do rei, diante do Senhor. Então esse salmo nós podemos dividi-lo e desdobrá-lo aí, a sua mensagem, em pelo menos 5 momentos históricos, ou 5 momentos desse tão precioso contexto. Primeiro, a gente vai perceber que as reações opostas quando Deus se levanta estão registradas ali nos versículos 1 ao versículo de número 3. Depois nós temos os justos chamados a adorar, porque Deus ele merece a honra, ali nos versículos 4 e 6. Depois nós temos o terceiro ponto importante também, começando com a proteção divina na jornada dos israelitas no deserto. Davi ele vai traçar a história de mais de 400 anos, como se fosse uma viagem de Deus para chegar no seu templo, melhor dizendo, ali em Jerusalém, que são os versículos de 7 ao versículo de número 29. E o quarto momento fala da sua exaltação, onde Deus julga as nações e elas se submetem à autoridade, que são os versículos 30 e o 31. E o versículo 32 ao versículo 35, nós temos as nações sendo convocadas para louvar ao Senhor. Então o Salmo nessa manhã, ele diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. E eu quero me deter nesse versículo, eu quero me deter nessa única palavra, traduzida aqui pela revista Almeida e atualizada como fardo. E essa palavra fardo, ela tem um significado literal de coisa, de conjunto de coisa, mais ou menos volumosas ou pesadas, que se destinam a transportar. Pode ser traduzido como carga, pode ser traduzido como pacote, como embrulho, como volume. E na língua grega, essa palavra fardo pode ser uma carga pesada de uma metáfora para as dificuldades, não é? Nós temos a palavra barros, que significa um peso
ou um fardo no grego, e é um fardo físico, alguma coisa pesada, como nós temos ali no Evangelho de Mateus. Mateus vai usar essa expressão. Já a palavra copos no grego, né, significa ferir, significa bater. Assim, tudo que leva ao trabalho, ao esforço, à labuta, à dor, à opressão, pode ser chamada de fardo, de copos. E o salmista ele está dizendo, ele mesmo está dizendo que ele mesmo todos os dias leva o meu fardo, leva o seu fardo. Por mais dura que a vida se apresente, Deus ele tem nos sustentado. E nas horas que não mais suportamos, ele mesmo se apresenta para nos socorrer, para nos livrar do fardo. Por isso que Jesus no Novo Testamento, ele vai assumir esse papel. Jesus vai dizer, ele mesmo, que o fardo dele é leve. E ele chama a si todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, aqueles que estão marcados pelas dificuldades da vida, que foram visitados pela desilusão, pela injustiça, pelo cansaço. São aqueles que perderam o sentido da vida, aqueles que para os quais as coisas não vão bem, porque não são heróis, mas são homens e mulheres. E é isso que o Senhor nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, quando você ver esse vídeo, hoje, no dia, que dia é hoje? No dia 15 de agosto, o Senhor está dizendo, descansa, sou eu que vou levar, sou eu que carrego o teu fardo, de dia em dia. Então nós podemos falar como o salmista, bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Ele leva o teu fardo. Ele te ajuda nessa caminhada de dor, levando o teu fardo. Por isso, como Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados. Eu carrego o fardo, mas tem uma coisa, o meu fardo é leve. Vamos trocar de fardo. O Senhor quer nessa manhã que você troque de fardo. Agora, essa dor, essa angústia, esses momentos difíceis que você está vivendo, entregue esse fardo para o Senhor. Ele carrega de dia a dia. Um beijo no coração, Professor Charles.